Doutor Marcelo, boa noite, muito obrigada, muito bem-vindo. Muito boa noite, professora Eni, boa noite a todos da instituição, boa noite aos professores, boa noite, professora Renata, que é uma amiga querida da gente lá do mestrado da UFES, e boa noite, né? Assim, eu só tenho a agradecer a vocês por estar aqui hoje. Muito obrigada. Para a gente não se atrasar mais, que passamos 5 minutos, eu vou entregar o senhor aos cuidados da querida professora Renata. Onde está a professora Renata, que não a vejo? Ela não conseguiu acessar ainda, será? Eu não sei, eu acho que... Ei, professor Marcelo, boa noite, Ei, tudo boa noite, bom? tudo jóia. Tudo jóia. A professora Renata ainda não conseguiu entrar, porque a gente acabou trocando um link, né, para esse agora, e ela deve estar a caminho. Que a gente estava até aqui agora comentando aqui no chat do WhatsApp, e ela falou que está entrando. Eu fiquei até preocupado porque a minha câmera quase não ligou também. Acabou de chegar. Professora Renata, a palavra já está com a senhora. Microfone, Renata. Pronto. Gente, boa noite a todos vocês. Vou renovar meus agradecimentos a todos os presentes. A gente já tem a turma retornando, entrando nesse novo link. Em especial, né, finalizar essa jornada desse congresso maravilhoso e finalizar com esse palestrante muito querido, que é o professor Marcelo, com a presença aí, com um coro bacana, né, encerrando com palestras maravilhosas na noite de hoje. E aí eu tenho essa grata oportunidade, né, de, no nosso Congresso de Direito Internacional, né, e Letras, finalizar com uma palestra de cooperação jurídica internacional, considerando o novo CPC, o meu amigo Marcelo, o professor Marcelo, né? Aqui eu não posso falar com tanta intimidade de amiga, mas o Marcelo foi um colega que aceitou de imediato estar conosco aqui, dividido esse momento. Sabe, Marcelo, a gente tem aqui presente a nossa coordenadora, a professora Nassib Cade, que encampou com carinho a ideia e o trabalho que a professora Eni, juntamente com o núcleo de pesquisa, já estavam desenvolvendo, e saiu esse evento lindo, brilhante, um evento que muito bem organizado, parece que tudo muito redondo, com a cooperação também de alunos com a gente aí trabalhando, né, a Marcela ativamente. Então, assim, um evento muito bonito e que eu fico muito feliz de encerrar com essa presença, Marcelo. Te agradeço novamente por aceitar o convite. É muito especial ter um colega aqui do mestrado, muitos anos depois, dividindo o espaço. E para também, pelo adiantar da hora, eu não vou ficar aqui rasgando todas as sedas da Vossa Senhoria, que teria muitas para serem rasgadas, mas eu venho agradecer a presença também dos nossos colegas professores. Tem aí alguns professores que eu não vou nominar todos, né, para a gente não poder atrasar, porque eu tenho certeza que você tem muito para colaborar com os nossos alunos aí na construção do aprendizado. E também eu acho que eles vão ficar ávidos a fazer perguntas. Eles são muito participativos, e aí, ao final, eu acredito que vamos ter algumas indagações aí por parte do nosso corpo discente, e docente também está aberto, né, obviamente, para as perguntas. Então, eu vou falar um pouquinho do currículo desse professor Marcelo, que assim, é um resumo do resumo, tá, gente? Porque se vocês forem lá no Lattes dele, vocês vão ver que ele é um rapaz, desculpa, né? Um professor de produção, assim, extensa. Pode ser rapaz, eu tô novo. Novo, né?
E mesmo com o filhinho pequeno, com a Jaque, com a esposa, acorda 4 da manhã para poder produzir. E daí tem frutos, muitos frutos que vocês podem olhar lá depois no Lattes do professor, se tiverem curiosidade. Mas o professor Marcelo, ele é mestre em Direito pela UFES, é especialista em Direito Processual Civil pela FDV, é especialista em Direito Administrativo pela UNESA, professor efetivo da Universidade Estadual de Minas Gerais, é advogado, trabalha aí, é membro de grupos de pesquisa, é um pesquisador nato e incansável, tá, gente? Muita coisa produzida, muita coisa de qualidade produzida por Marcelo. E aí, Marcelo, eu vou te deixar à vontade para você, já vou adiantar aqui, né? Sexta-feira à noite a gente vai sextar com você essa palestra maravilhosa de cooperação jurídica internacional, tá? Fica à vontade, querido, seja bem-vindo. Muito obrigado, professora Renata. Eu também vou ser formal aqui nesse ponto, pelo convite. Agradeço imensamente por ter lembrado da gente. Agradeço a professora Eni também, que durante esse período, desde o convite, nós temos trocado algumas informações pelo WhatsApp. Agradeço à instituição, SESV, pelo convite. Estendo os agradecimentos a todos os professores. Eu estive aqui ontem com a câmera desligada e com o áudio desligado assistindo a minha esposa, Jaqueline, no direito ambiental. Tenho vários professores queridos, inclusive o professor André Felipe, que é um amigo querido. Então, me foi dado hoje essa oportunidade de falar um pouco sobre a cooperação jurídica internacional. E nada melhor assim, a gente sabe que a tecnologia, às vezes, ela não é tão boa para algumas coisas, mas nesse ponto ela é, porque eu estou a 1.190 quilômetros de Vitória, então 1.190 quilômetros, se não fosse a internet, não me possibilitaria estar aqui hoje. Então, agradeço imensamente e parabenizo, porque tenho observado, vi outros colegas queridos, o professor Pedro Henrique Menezes, que já falou aqui, o professor Marco Aurélio Rangel. Então, gente, o que me cabe hoje a falar com vocês é a respeito da cooperação jurídica internacional no CPC de 2015. Muitos de vocês, de alguma forma, vão dizer para mim, falar assim, Marcelo, cooperação jurídica internacional, você vai ficar falando aqui de quê? Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, hoje, quando nós estamos falando de advocacia... Não, achei que alguém estava falando comigo. Quando nós estamos falando de advocacia, hoje em específico, considerando o estreitamento de fronteiras que nós temos, é bem possível que vocês, vez ou outra, se deparem com algum tipo de situação que envolva um conflito e este conflito envolva pessoas que estejam em países diferentes. Digo a vocês, eu estou passando, inclusive, eu sou coordenador do Núcleo de Prática Jurídica aqui em Ituiutaba, Minas Gerais, e a gente está com um processo que a gente tem que citar uma pessoa na Turquia. Veja, se não fosse a possibilidade de nós termos a cooperação jurídica internacional atuando efetivamente, dificilmente nós conseguiríamos citar alguém com bastante efetividade. E eu digo para vocês por que com bastante efetividade. O operador do direito, o legislador, quando da feitura do CPC 2015, começou a perceber eu preciso regular algumas matérias no código. Infelizmente, o nosso operador do direito, nós, e eu me incluo nisso, a gente acaba hoje aplicando muito aquilo que está escrito na lei. Há hoje um grave problema em que nós, mesmo o CPC tendo mudado a vertente, em que nós estabelecemos aqui uma necessidade de respeito a princípios, uma necessidade de respeito mais de uma aproximação entre o Código de Processo Civil com a cultura do common law, o operador jurídico brasileiro, ainda sob a sua influência de doutrina italiana, ainda é muito voltado para aquilo que está do civil law, para aquilo que está na lei. E isso é ruim. Só que a gente precisava de regular de alguma forma. E o CPC começa a vir nessa toada, começa a observar que a gente precisa, de alguma forma, regular essas situações para dar um mínimo de parâmetro, seja para o profissional que vai estar atuando naquela área, seja para a parte que vai estar ali atuando nessa área. E digo a vocês, não é tão anormal, tão excepcional essas situações acontecerem internacionais. Antes de professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, fui assessor do Ministério Público Federal por 8 anos e meio.
E digo a vocês, nós pegávamos muitas situações que envolvia, em específico, o quê? Alimentos internacionais. E aí eu já explico para vocês por que o Ministério Público Federal atuava nisso. Vocês vão começar a pensar assim, vai dar só um parecer. Não é só isso. Mas antes de tudo, digo para vocês o seguinte, nós precisamos entender que nesse intercâmbio entre as nações, é preciso que nós respeitemos uma questão, que se chama soberania. Isso quer dizer o seguinte, cada país vai ter a sua estrutura interna e deve ser respeitado internamente, inclusive pelos outros Estados-nações. Só que nenhum Estado-nação, se não houver tratado internacional, pode atuar dentro do Estado vizinho ou do Estado outro. Por que eu digo isso para vocês? Pelo seguinte, determinações da legislação brasileira, em regra, só poderiam ser feitas dentro do território judiciário, só poderia determinar dentro do território brasileiro. Porém, em algumas situações, aquilo que o juiz brasileiro determina, quando nós temos um tratado internacional, quando nós temos um acordo, e eu vou tratar aqui os acordos internacionais como tratados. Vocês vão observar na doutrina, que a doutrina vai fazer essa diferenciação entre acordo, tratado, convenção. Isso, no final das contas, é uma discussão do ponto de vista doutrinário, que no final das contas eu vou tratar aqui como tratados. Os tratados internacionais, esses acordos que são formalizados entre os países, permitem que, dentro da ótica do CPC, nós pratiquemos, inclusive, diligências em outro país. Vocês imaginam comigo o seguinte, vamos considerar o Brasil tem uma extensão continental. E a gente para pensar o seguinte, nós temos fronteiras com vários países. E aí vocês imaginem, vamos considerar a fronteira, que eu sempre gosto de usar esse exemplo, a fronteira que nós temos com a Guiana Francesa. Guiana Francesa, se vocês, o nome já diz, ela ainda tem uma certa influência, ainda tem uma estrutura vinculada ao quê? À França. E aí nós precisamos de cumprir uma diligência. Uma pessoa que reside na Guiana Francesa pratica um ato no Brasil e retorna para sua casa ao final do dia. Como eu vou fazer para citá-la? Em regra, isso teria que acontecer da seguinte forma. O judiciário iria instaurar o processo, esse processo teria que ser remetido a Brasília, e muitas das vezes traduzido, porque nós precisamos de traduzir para a língua pátria, da onde a gente está enviando aquela situação, iria por via diplomática, e aí, olha o intercâmbio, vamos dizer que é uma divisão de rua. Do lado de cá é Brasil, do lado de lá é Guiana Francesa. Eu vou ter que sair de lá da fronteira para Brasília, de Brasília para a Europa, da Europa, do Conselho Europeu, né? Vamos dizer assim, da estrutura da União Europeia, para a França, da França para a Guiana Francesa. Para dizer o seguinte, Renata, vou usar a Renata como exemplo, Renata, você está sendo citada em uma demanda no Brasil. Aí a Renata, ok, tem que constituir um advogado. Renata dá um ok, diz que vai constituir um advogado, volta para a França, União Europeia, Brasília. Olha a situação, olha o imbróglio que nós estamos gerando, o obstáculo ao acesso à justiça. E aí, nesses casos, nós temos alguns acordos e tratados internacionais que permitem o seguinte, que o oficial de justiça, nessas situações em fronteira, possa atravessar a fronteira até determinados metros, até determinados quilômetros dentro do país vizinho, para cumprir uma diligência. Ou seja, isso tudo para quê? Para que nós geremos justiça no caso concreto. Então, percebam, hoje, se alguém pratica, por exemplo, algum ilícito em Vitória, no Espírito Santo, chega no aeroporto, não sei, não me recordo se já tem algum voo direto para a Argentina, por exemplo. Ao final do ano passado dizia-se que ia ter para Buenos Aires. Vamos considerar que tenhamos. Saiu de lá, em 2, 3 horinhas está dentro do território argentino. Como que eu vou fazer para citar essa pessoa? Como que eu vou fazer para localizar essa pessoa? Então, nesses casos específicos, o CPC hoje, ele traz um pouco em minúcias algumas discussões sobre isso. Nós já temos, desde a Constituição de 88, já bem antes um pouco, aquilo que nós chamávamos e continuamos chamando de cartas rogatórias e homologações de sentença estrangeira. O que acontece? Esses dois instrumentos de cooperação, há muito já existem na Constituição.
Eu tenho, às vezes, até uma séria crítica ao fato disso ter sido necessário ser inserido no CPC, porque já estava na Constituição, e o nosso ordenamento jurídico é sistemático. Mas veio para o CPC. Se veio para o CPC, vamos cumprir. Vamos cumprir de acordo com o que está ali, analisando o contexto geral. Só que, hoje, nós temos ainda um outro instrumento, que se chama auxílio direto. Marcelo, auxílio direto? Hoje, existe um instrumento de cooperação jurídica internacional que já existe há muito nos tratados internacionais, que permite o seguinte, permite que as diligências sejam praticadas em outros países, com algumas autoridades estando vinculadas a essas diligências, e mesmo assim, nessas circunstâncias, eu não precisaria de passar necessariamente, eu posso passar? Posso. Mas eu não precisaria de passar necessariamente pelo Poder Judiciário para cumprir essa diligência. Como assim, Marcelo? Se a gente pensar na carta rogatória e na homologação de sentença estrangeira, todos os senhores e senhoras vão observar que existe uma necessidade de nós cumprirmos o exequatur, o execute-se. É preciso que o Superior Tribunal de Justiça faça aquilo que a gente chama de juízo de delibação, uma análise acerca dos requisitos formais e materiais, bem como uma análise das questões sob o ponto de vista da ordem pública, para saber se aquela decisão, de alguma forma, influencia dentro da soberania do território nacional. Só que quando nós falamos em auxílio direto, os tratados internacionais, quando trazem isso, eles permitem a facilidade de intercâmbio, a facilidade de comunicação entre as esferas. Essa comunicação também entra pela via diplomática, mas ela não entra pela via diplomática, ou sai, né, quando nós estamos pedindo um auxílio de fora. Elas entram por autoridades que os tratados internacionais darão o nome de autoridades centrais, autoridades responsáveis. Isso quer dizer, por que autoridades no plural? Por um motivo, meninos. Meninos é costume de professor, tá, gente? Mas sintam-se meninos. Autoridade central, por quê? São várias autoridades vinculadas às instituições brasileiras que, de alguma forma, atuarão naquele caso concreto. Isso quer dizer o seguinte, gente, vou dizer para vocês, assim, 90% das hipóteses que nós teremos serão hipóteses nas quais o Ministério da Justiça será considerado autoridade central, será considerado responsável por fazer esse intercâmbio. Mas a gente vai existir em algumas circunstâncias, por exemplo, o próprio Ministério Público Federal ou a Advocacia Geral da União, que será responsável por fazer esse intercâmbio. Há uns anos atrás, quando nós tínhamos, por exemplo, nós víamos muito no início da Operação Lava Jato, muitos dos senhores provavelmente viam o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, viajando. Aí todo mundo fala, nossa, mas o Ministério Público Federal é ótimo, tá todo mundo viajando. Não, gente. Muitas daquelas hipóteses e aquelas viagens, o Procurador-Geral da República ele estava com autorização do Poder Executivo para ratificar alguns acordos internacionais. São aqueles plenipotenciários, né, que o direito internacional traz para a gente. Tinha essa autorização para quê? Para formalizar acordos e ter acesso a alguns dados. Muitos dos documentos, muitos dos dados, valores que estavam no exterior, se nós colocássemos à luz da legislação brasileira, nós nunca teríamos acesso. Mas precisava, então, do Estado brasileiro com um outro país fazer esse intercâmbio com o objetivo de disponibilizar esses dados. E muito desse remanejamento de valor, essa recuperação de ativos que voltou ao território nacional, muito só foi possibilitado por conta desses acordos internacionais. E digo a vocês, não só na esfera penal, na esfera civil. Na esfera civil, nós tivemos várias ações de responsabilidade, ações de improbidade administrativa. Tudo isso foi possibilitado por causa dos acordos internacionais. Então, a gente tem que parar para pensar o seguinte, as hipóteses que envolvem a cooperação e aquele advogado que hoje tem condições, eu tenho alguns colegas de faculdade que hoje residem no exterior, por exemplo, fizeram algum tipo de capacitação à luz da legislação
específica do país que estão, mas que fazem esse intercâmbio de advocacia, porque a advocacia, gente, a gente precisa entender, a advocacia ela tem todos esses meandros diferentes. Nós temos hoje na advocacia várias áreas diferentes que precisam ser inseridas, nós precisamos já adentrá-las. No estado do Espírito Santo, nós estamos do lado de um porto, para que nós tenhamos de fazer negociação com o exterior por conta de problemas que envolvem uma mercadoria que chega no Porto de Vitória, nós precisamos de entender, então, um advogado que se especializa hoje, seja no direito aduaneiro, porque vai estudar cooperação jurídica internacional, seja num direito internacional, vai pensar, vai entender um pouco de como vai ser feita essa lógica. Óbvio, gente, os auxílios diretos, quando eles são feitos, eles não são feitos naquilo que a gente chama de uma estrutura que afete muito o direito fundamental da pessoa. Afinal de contas, gente, todos estes instrumentos de cooperação jurídica internacional, sejam aqueles que já estavam inseridos, a carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira, seja o auxílio direto, todos têm que respeitar a nossa carta magna, a nossa carta máter, que é a Constituição da República. E os direitos, aquilo que precisa de reserva de jurisdição, aquilo que necessariamente precisa de uma decisão judicial para invadir a esfera particular da pessoa, de fato, nós vamos precisar de levar isso ao judiciário. Mas naquelas hipóteses em que eu preciso de praticar, de repente é para constituir um advogado, é para praticar uma diligência, praticar uma perícia, em todas essas hipóteses, nós precisaremos entender que podemos e devemos praticar isso de forma espontânea, de forma voluntária, por esses acordos. No próprio Código de Processo Civil, vocês vão observar, quando vocês analisam, a partir do artigo 35, mais ou menos, na verdade não 35, a partir do artigo 26, nós temos hoje o capítulo 2 da cooperação internacional. No artigo 26, vai trazer os meandros da cooperação jurídica internacional. E a seção 2 já fala desse auxílio direto. E aí eu digo para vocês o seguinte, muitos daqui, eu falei que nós somos todos jovens, então não me chamem de velho, mas há uns anos atrás todos observamos várias situações, por exemplo, de um caso de um menino que é filho de um americano, que veio para o Brasil com a mãe não restituiu essa criança, a mãe faleceu, e essa criança passou, então, a morar com a família do convivente dela, né, do companheiro dela aqui no Brasil, e o pai entrou com uma ação nos Estados Unidos reivindicando o retorno da criança. Os principais tratados internacionais hoje que envolvem a cooperação jurídica internacional, como eu disse, envolvem alimentos e envolvem aquilo que a gente chama de sequestro internacional de menores. Marcelo, sequestro internacional de menores, feio essa palavra sequestro. Não é sequestro como nós aprendemos no dia a dia. É porque quando se traduz a palavra restituição do Tratado Internacional para português de Portugal, a restituição de criança ou a retenção de criança de forma ilegal por um pai ou por uma mãe, para a língua portuguesa de Portugal, deu-se o nome de sequestro, e aí nós trouxemos isso para o Brasil com a mesma denominação sequestro internacional de menores. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, é a retenção da criança, porque é o pai ou a mãe que veio. E aí, nesse caso específico, gente, existe a Convenção de Haia, que determina esta restituição automática. E isso tudo vem de que forma? Pode vir de duas formas. A primeira forma, pelo Poder Judiciário. Se vem pelo Poder Judiciário, pode vir por uma carta rogatória, que está no Código de Processo Civil, pedindo a restituição da criança. Pode vir por auxílio direto. E aí, nesse caso específico, a autoridade central responsável por restituição da criança vai chegar por via diplomática e vai direto para a Advocacia Geral da União. É a Advocacia Geral da União que vai buscar isso. Ela pode buscar isso de forma administrativa, tentando com que de forma voluntária essa criança seja restituída, ou, e aí é o interessante, por isso que está no Código de Processo Civil, é possível que se ingresse com um processo nacional. Ou como assim, Marcelo? Nacional? A Advocacia Geral da União funciona nesse caso como autor. Ela é autor
para restituir essa criança ao território da onde ela é advinda. Da mesma forma, se nós estivermos falando de alimentos internacionais, a gente tem, às vezes, algumas mudanças, porque alguns países entram na cooperação jurídica internacional, pelos tratados, enfim. Nós vamos considerar que seja um país em que o Ministério Público Federal é a autoridade central. Essa ação vai passar pela autoridade central, na verdade, Brasília, Procuradoria-Geral da República. Hoje, a Procuradoria-Geral da República no Brasil, ela tem uma seção que se chama Secretaria de Cooperação Internacional, SCI. Salvo engano, é porque eu saí no início do ano, salvo engano, o secretário hoje é o professor Vladimir Aras, mas era a Procuradora da República Denise Neves Abad. Ambos têm livros que falam sobre cooperação jurídica internacional, e uma das grandes influências do meu estudo são os dois, duas das influências, não uma das, duas das. O professor Vladimir, inclusive, tem aqueles que tiverem interesse, tem um blog chamado Blog do Vlad, que vocês vão conseguir observar muito dessa discussão no que se refere à cooperação jurídica internacional. E quando chega na cooperação jurídica internacional em Brasília, isso é distribuído para onde a gente está tentando localizar aquele pai ou aquela mãe ou aquela situação que precisa ser. Me lembro de várias situações, mas inúmeras situações que eu tenho para dizer para vocês. Já tivemos... Alguém está com o alarme disparado aí. Inúmeras situações em que nós pegamos, por exemplo, uma criança do Chile que precisava de alimentos de um pai que estava em Guarapari. E aí a gente precisava de fazer esse intercâmbio. Vejam toda a situação. Chegava a situação, nós analisávamos, precisávamos de ajuizar uma ação. Nesse caso, já era uma execução de alimentos. E olha que interessante, era uma execução de alimentos à luz do CPC, porém, levava em consideração o direito material do estrangeiro. Porque, por exemplo, salvo engano, se eu não estou me confundindo agora, no Chile a maioridade é aos 24 anos. Então, nesse caso específico, nós entrávamos com a execução no Brasil, e aí, entrando com a execução no Brasil, nós levávamos em consideração o fato de que o filho no Chile precisava de receber até os 24 anos. Tivemos outro caso de uma determinada servidora, também de uma administração pública aí do estado do Espírito Santo, em que 3 filhos dela moram com o pai em Portugal. O pai entrou com a ação. Para vocês terem uma ideia como essa situação ela é bem fluida. Ela era da administração pública, nós precisamos, então, de fazer o desconto em folha de pagamento. Esse desconto de folha de pagamento fazia com que o administrador público precisasse comprar o euro na data específica para remeter ao estrangeiro. E em determinada situação, este servidor... Eu estou trazendo alguns casos práticos para vocês entenderem como é importante isso. Este servidor deixava de comprar a cotação daquele dia, atrasava o repasse dos alimentos para o estrangeiro. O que cabe na legislação do Código de Processo Civil em relação àquele que não paga os alimentos? Prisão. Prisão civil. Então, o que a gente pediu ao juiz federal à época para fazer? Prende o secretário, o responsável específico, por não estar repassando os alimentos. Está descontado na folha de pagamento da pessoa? Por que ele não está repassando? Porque... E, de fato, a gente sabe que tem toda uma burocracia administrativa, porque muitos desses intercâmbios de valores vão acontecer necessariamente pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil, aqueles que não sabem, tem algumas agências ao redor de todo mundo. Então, esse intercâmbio acaba sendo entre as agências e mais. Nas questões que envolvem alimentos, não se pode pagar nenhuma tarifa para este envio. Quanto a gente paga aqui, TED, DOC, etc., não pode pagar. Não pode pagar nem a taxa de conversão. Então, o que acontece? Muitas das vezes, esse valor se torna caro para o banco. No caso específico desses alimentos do chileno, a gente tem que parar para pensar, o cara pagava em valores reais e brasileiros R$100 de alimentos. E aí, nesse caso, ele pagava R$100, mas para converter isto na moeda de lá, era assim, absurdamente pequeno o valor. Isso tudo tinha que ser remetido para o estrangeiro. Mas, Marcelo, você está falando,
Mas em que pé que você quer chegar com relação a isso que você está trabalhando? Quero dizer para vocês o seguinte, hoje, esses instrumentos de cooperação jurídica internacional, eles estão naquilo que nós chamamos de microsistema, e até gosto dessa expressão, microsistema. Foi uma expressão praticamente que cunhada, microsistema dos tratados internacionais, cunhada, não sei se só por nós, mas enfim, eu estou atribuindo a mim e ao professor Rodrigo Reis Mazei, que na minha defesa de dissertação de mestrado, e até antes, quando nós discutíamos o tema da minha dissertação, falávamos, já existia um microsistema desses tratados internacionais. Já existia previamente este formato de cooperação. Só que aí este formato foi positivado, este formato foi inserido. Muitas das vezes, isso pode gerar um transtorno, isso pode gerar um imbróglio quanto à interpretação que se dá a esta legislação. Mas não é porque isto acontece que eu vou dizer a vocês que não é importante. Afinal de contas, nós temos um pensador, se eu não estou enganado, ele é do Sul, chamado Giovanni Clarke. Ele tem um artigo publicado, aqueles que tiverem curiosidade, joguem no Google, chamado O Fetiche das Leis. O Giovanni, quando ele faz esse artigo, ele diz claramente o seguinte, de nada adianta nós colocarmos todo aquele arcabouço de leis dentro de um instrumento normativo se nós não tivermos efetividade. Por quê? Porque a lei, por si, ela não tem aquele como se fosse um toque de mágica de resolver todos os problemas. Somos nós, operadores do direito, que vamos precisar de estudar aquilo ali e entender em que lógica que aquele instrumento, que aquela legislação irá se aplicar. E aí ele diz exatamente, porque, por conta daquilo que eu já falei lá no início, o operador jurídico, ele tem hoje muito essa lógica da civil law, de que tudo que está positivado é o que eu vou cumprir, o que não está positivado, há hoje uma resistência. E ao redor do Brasil nós temos, aqui em Ituiutaba, em Vitória, ou qualquer outro estado, nós temos resistência a utilizar esses instrumentos. E aí eu coloco a título de exemplo aqui, posso utilizar a título de exemplo, sem citar, obviamente, a fonte de onde que aconteceu. Já tive situações em que magistrados, por exemplo, utilizaram comigo a seguinte lógica. Não vou emitir carta rogatória não, doutor. Sabe por quê? Emitir uma carta rogatória para o estrangeiro vai demorar muito. O senhor já pensou o translado que eu vou ter que fazer isso, a tradução, tudo isso? Isso vai demandar 10 anos, doutor. Esse processo vai ficar aqui parado no meu escaninho. Vamos fazer o seguinte para a gente resolver o problema? E não é mentira, é verdade. Isso é um caso que aconteceu, mas óbvio que a gente usa para fins didáticos. Diz para mim o seguinte, faz uma citação por edital, finge que você não conhece aonde que a pessoa está residindo, a gente cita por edital, alguém vai defender aquela pessoa como curador especial, e aí tá tudo certo, e a gente resolve. Gente, onde que nós vamos parar com essa situação? Isso na justiça estadual. Há uma resistência. Seria a primeira hipótese que aquela comarca específica utilizaria a carta rogatória. Nunca o magistrado tinha utilizado uma carta rogatória. Ia ser a primeira vez. Já tinha utilizado inúmeras situações do tipo, abra-se vista à parte para que complemente os documentos essenciais para uma carta rogatória. E o próprio código diz, tem que ter documentação das partes, tem que ter todos os dados que envolvem ambas as partes, etc., documentos de filiação, certidão de casamento, etc. Tá, qual era o último documento que estava faltando? A tradução. Então, doutor, providencia a tradução. Eu falei, doutora, a pessoa está sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita. A senhora quer realmente que ela arque com os custos de uma tradução juramentada? Não, doutor, então faz o pedido. Eu falei, não, já fiz. Beleza, foi feito o pedido. Aí vem aquela decisão. Pega no site do tribunal específico, pega o PDF e joga para você o seguinte, doutor, verifica aí qual dos tradutores que atende ao senhor. Primeiro, eu não conheço, não sei quem é. Mas aí eu tive que dar, tinham 400 páginas, Ctrl+F para saber
quantos daqueles nomes de peritos que estavam ali eram tradutores? Tinha a língua que eles traduziam? Não. Eu tive que pegar os nomes, igual eu pegaria aqui, por exemplo, pegaria a Renata ou pegaria a Raquel, que são os que estão aparecendo aqui para mim. Colocaria no Google, Raquel Andrade, entre aspas. Aí daria no Google, para saber o que a Raquel traduz. Se eu não fizesse isso, eu não ia ter que saber. Então, vejam, hoje, infelizmente, há uma resistência a nós atualizarmos até mesmo os nossos operadores. Há um ranço, todo mundo que sabe o que é ranço, porque tinha até uma camisa que fazia uns anos atrás com aquele ranço, né? Hashtag ranço. Então, há um ranço ainda dentro do Poder Judiciário de profissionais que não querem, de forma alguma, o quê? Não querem se atualizar. O CPC está aí, gente. A legislação, e aí eu digo, quando nós utilizamos aqui dentro o auxílio direto e essa ação é ajuizada dentro do território nacional, é o CPC que eu e todos vocês estudaram ou estão estudando. Agora, quando vem de fora, e aí eu disse isso a vocês, vai precisar de passar pelo STJ. E aí vai precisar do exequatur. Marcelo, mas então o CPC trouxe tudo que precisa? Não, não trouxe tudo. Então a Constituição resolve? Não. Então, eu vou dizer, em cima de quê? Vocês vão em cima do tratado internacional específico sobre aquela matéria, e não só em cima do tratado. É necessário que nós também estejamos ligados ao regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça é hoje uma das fontes principais para todo aquele que tiver que se debruçar, tiver que analisar a cooperação jurídica internacional sob este viés. Então, o profissional, quando ele precisa de atuar nessa seara, ele vai precisar de estar inteirado com o tratado, com o CPC, com a Constituição, com o regimento interno. É preciso que isto seja feito. E mais, gente, e assim, são das mais diversas possíveis situações. Eu trouxe aqui o exemplo dos alimentos, trouxe aqui o exemplo do sequestro internacional de menores, mas vocês vão ver imbróglios e mais imbróglios, situações adversas que vão acontecer, das mais diversas situações. Só a título de exemplo, para vocês entenderem, tivemos há pouquíssimo tempo, e aí o foi um procurador da República que me contou, e à época ele estava em fronteira Brasil-Paraguai, e aí nessa fronteira Brasil-Paraguai, uma determinada pessoa, são dois casos meio que conjugados, porque um influenciou a tática do outro. Um determinado indivíduo praticou um ilícito no Brasil, só que a Polícia Federal viu, a Polícia Federal começou a correr atrás dele, deu um tiro nele, ele caiu em cima da ponte da amizade. E aí, nesse caso específico, tinha total interesse do território brasileiro de punir essa pessoa, de processar, julgar. Só que aí o que aconteceu? Nesse momento, vieram algumas pessoas, possivelmente, a gente não sabe ao certo se eram ou não, mas como se fossem polícia paraguaia, e resgataram esse cara e jogaram para o lado do Paraguai. E aí o Brasil tentou, por acordos internacionais, que essa pessoa fosse devolvida para ser processada aqui. Não foi. E aí é que foi a retaliação. Porque no direito internacional, nós temos um princípio também que se chama reciprocidade, né, meninos? Em algumas hipóteses em que a gente é praticado algo contra o Brasil ou contra brasileiro no exterior, a gente tem o direito de, entre aspas, dar o troco, né? A gente tem o direito de também fazer aquilo. E aí o que aconteceu? Em determinado momento, um grupo de executivos do Paraguai estava trafegando. Aqueles que não conhecem, depois joguem no Google para ver a imagem. Entre o Brasil e o Paraguai tem um rio, um grande rio que separa, que a ponte da amizade passa por cima. E esse rio navegável é de ambos os países, só que tem uma certa divisão em alguns pontos específicos que podem ser parados, em que você não está invadindo a soberania do outro. E aí esse grupo de executivos resolveu parar em um pier que já há tempos era um pier de cooperação entre países, era um pier que era permitido
se parar ali para conversar, para dialogar. E aí o que aconteceu? Naquele momento específico, o Brasil resolveu reter todos esses executivos no PIR, em reciprocidade ao fato de não ter sido enviado essa pessoa que praticou ilícito no Brasil. E isso gerou toda uma situação, os executivos tiveram que sair em carros identificados como polícia, foram rebocados num ônibus, tudo para gerar um constrangimento internacional, a ponto de demonstrar, tá bom, Paraguai, você não quer cooperar comigo, eu também não vou cooperar com você. E assim, gente, é claro, nós precisamos hoje, infelizmente, nós temos uma política executiva, e a gente não vou adentrar a política aqui, porque não me interessa quem administra o país ou quem não administra. Mas a gente observa o fato de seguinte, hoje nós temos um grave problema em algumas situações, Brasil com outros países, que tem dificultado muito esse intercâmbio internacional. Algumas falas, alguns pronunciamentos, algumas situações que têm prejudicado essa cooperação internacional. E a gente tem que parar para pensar o seguinte, a própria Constituição da República Federativa do Brasil diz lá no início que nós precisamos de ter uma cooperação entre os povos. Isso está dito lá, não foi uma invenção de ninguém. Na verdade, foi invenção de quem colocou na Constituição. Mas lá em 88, antes de 88, né? A Constituição de 88, mas a discussão foi anterior. Então, na verdade, se nós temos que ter essa cooperação entre os povos, é necessário que nós, além de formalizarmos tratados internacionais, e aí só fazendo alusão ao que a professora Jaqueline falou ontem a respeito de desenvolvimento sustentável, até mesmo em matéria ambiental. A cooperação jurídica internacional vai acontecer. Vejam, nós tivemos aí derramamento de óleo na nossa bacia do oceano. E aí, como é que a gente vai fazer para punir uma pessoa? Foi um barco de não sei onde que jogou o óleo, não foi o barco de determinado local? O que aconteceu? O que não aconteceu? Diligências vão ter que ser praticadas. Está queimando na Amazônia, de quem é a responsabilidade? É de XYZ? É do país vizinho? De quem é? A cooperação entre os povos vai estar interligada em todas as matérias. Então, a gente precisa de entender que nós, Estado brasileiro, não estamos sozinhos no mundo. E se nós não estamos sozinhos no mundo, hoje, em específico, com toda essa tecnologia à nossa disposição, as fronteiras estão cada vez mais estreitas. O que eu estou falando aqui hoje, eu estou falando para vocês a 1.190 quilômetros daqui. Mas o que alguém fala na mídia se difunde pelo mundo. A gente precisa de entender isso. Essas responsabilizações, inclusive do que se fala, podem ser responsabilizações sob o ponto de vista do CPC, numa legislação internacional que demonstre a lesão àquele direito, ser processado no Brasil. O CPC vai permitir isso, vai dar instrumental para isso. Então, a gente precisa de entender que hoje em específico, nós somos, de fato, um país globalizado. Hoje nós já somos há muito tempo, mas precisamos de cada vez mais. Somos um país globalizado, a nossa legislação cada vez mais tem que se adaptar às novas realidades e não só adaptar às novas realidades, mas adaptar a todo esse cenário internacional. Certo, gente? Eu acho que a minha contribuição inicial era essa, e a gente pode abrir a diálogos, a discussões, a debates, o que for necessário. Boa noite a todos, boa noite, meus queridos, boa noite, professor Marcelo. Logo de início, eu quero parabenizar o senhor, tá, por fechar realmente com chave de ouro, né, esse congresso tão bem organizado pela professora Eni, pela professora Nassib, com a contribuição da professora Renata e de tantos outros professores e alunos também. Parabenizá-lo por tratar de um assunto tão inovador e tão difícil, com tamanha propriedade, clareza e segurança, né? Além de uma didática assim, fantástica de transmitir, tornar fácil o entendimento para tantos alunos, né? Não só do direito, como também de letras, que também, né, estão participando desse congresso. Tá? Então, fica aqui minhas homenagens. Eu gostaria de abrir, então, senhores, aos alunos ou então também aos professores, tá, para as perguntas para o professor Marcelo.
Alguém gostaria de perguntar, realizar alguma pergunta? Como diz, a clareza foi ímpar, entendeu? Michael está tentando falar, não está, não? O Michael? Não? Perdão, eu não vi, Eu vi porque você eu não vi a mão levantada. comentando, desculpa. Professor, Não. aproveitando a interferência, né? Já estou aqui parabenizando também pela palestra, pela exposição, um tema muito interessante para a gente, visto a profundidade da contribuição dos institutos colocados aqui hoje, né? E aí a gente observa os comentários no chat, né? Quando a gente ouve uma explanação bem colocada, bem apresentada, como foi a palestra agora acabada de expor, os comentários são simplesmente motivadores, né? Então, eu não tenho uma palavra específica, mas eu tenho uma pergunta específica, perdão, mas eu tenho um agradecimento, né, em virtude dessa brilhante exposição da palestra colocada aqui hoje à noite no nosso congresso. Muito obrigada. Professor Marcelo, interessante que quando eu pensava numa pergunta que pudesse trazer, né, alguma discussão, eu pensava exatamente nessa questão da nossa política internacional. Porque a gente tem visto aí na mídia, né, depois dessa situação do nosso Covid-19, pandemia, muitos comentários no sentido de que o Brasil está criando uma situação de aumento de isolamento, quando, na verdade, né, a cooperação internacional depende desse nível global de cooperação. E aí eu fiquei realmente preocupada, né, e pensando sobre isso, e achei que o tema poderia ajudar bastante nessa questão do como é que, juridicamente, como é que a gente vai fazer atuar cooperando juridicamente se existem esses, né, eventuais ruídos internacionais, vamos considerar dessa maneira. Mas aí na sua fala você já respondeu, já trouxe para os nossos queridíssimos alunos e professores né, esse conteúdo, e eu fico muito além de grata pela sua presença, lisonjeada assim, por ter sido presenteada, né? Eu vou chover num olhar didático, claro, rico em informações e com profundidade, sexta-feira à noite, com 109 pessoas presentes, sextando até o último horário. Então, assim, vocês estão... É um congresso que está sendo muito especial, os alunos estão apoiando. A professora Nassib acabou de dizer muitos elogios, né? Os alunos falando de palestra excelente, conteúdo riquíssimo. Então, assim, eu fico muito feliz pela sua presença e, apesar de não ter... Eu até conversava aqui no Restrito com o professor Gustavo, eu falei, Gustavo, você quer fazer alguma pergunta? Ele falou, Renata, mas ele está sendo tão claro que eu acho que é melhor a gente nem fazer pergunta, porque ele está tendo uma exposição muito didática, muito clara, e eu acredito que a gente não precisa fomentar esse debate, porque ele esgota com uma profundidade tão grande o tema. Parabéns, querido, é muito bom revê-lo aqui na nossa casa, no SESB, que possivelmente vai ser sua outras vezes, já fica, né, já adianta aí o convite, mas antes de encerrar, eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada para encerrar e nem para me despedir de você. Eu tenho aí a professora Sara, a professora Nassib, a professora Eni, que eu acredito que devem fazer essas honras finais com os nossos alunos, professores e suas também, tá, Marcelo? Então, eu vou abrir para qualquer uma de vocês, Eni, Sara e Nassib, eu não sei o que né, ficou combinado entre vocês, para que vocês possam, depois dessa maravilhosa palestra desse meu amigo queridíssimo, encerrar, né, esse congresso. Perdão, professor, acho que o Márcio quer fazer pergunta aí no chat. Isso, exatamente. Obrigada, Elisa. Márcio, você fica à vontade, querido, você pode fazer diretamente para o nosso palestrante. Eu não vi, ele tinha levado... Ah, Márcio abriu a câmera, Amanda também, né? Amanda também, achei que quer fazer uma pergunta, não? Vai lá, Márcio, você está com a palavra. Bom, boa noite.
Excelente palestra, professor Marcelo. Conheço Tuiutaba, conheço Frutal, estudei na UENG de Frutal. E esclarecedora, muito esclarecedora a sua palestra. A minha pergunta é em relação a até 2 temas da palestra sobre o meio ambiente e dessa de agora de internacional. A respeito do meio ambiente relacionado à água, né? O Brasil é um país riquíssimo, né, em água doce e disponível para consumo, tanto humano quanto de animais. Nesse quesito, seria interessante o senhor fazer, se possível, uma explanação ou responder direto uma pergunta que eu vou fazer, se existem tratados que garantam a segurança, além da soberania, lógico, né? Mas a segurança de que o Brasil não sofrerá, vamos chamar de tráfico internacional de águas para abastecimento de países que já estão em guerra civil, em consideração à escassez hídrica de suas populações. Obrigado. Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Márcio, e obrigado, professora Renata, professor Gustavo, pelas considerações. Márcio, assim, eu vou te ser bem sincero que eu não conheço todos os tratados internacionais que existem no mundo. Na verdade, o que a gente sabe é que existem proteções, obviamente, às questões fronteiriças, às proteções de limitações de soberania, onde é plataforma continental, tudo isso por tratado internacional. Então, assim, de certa forma, os países que estão com aquelas limitações, até tal pedaço do país vai ser de proteção daquele território, a partir daqui já são águas internacionais, etc., tenho que te dizer o seguinte, sobre uma análise geral, há uma proteção, sim. Só que, na verdade, esta proteção, ela precisa de ser... E aí a professora Renata foi muito, muito feliz ao dizer essa questão da cooperação jurídica internacional, reiterando, que precisa hoje, infelizmente, ou felizmente, na verdade, precisa de mudar um pouco a nossa cultura e a nossa percepção sobre essa cooperação. Sabe por quê, Márcio? Porque, na verdade, é o seguinte, se existir um tratado, é ótimo, mas e o respeito ao tratado? E a soberania que é respeitada? E os outros países? Quando o Brasil começa a se portar perante a comunidade internacional, começa a agredir com palavras determinado povo, determinada comunidade, tipo, determinado país, quando ele começa a fazer isso, ele praticamente que traz um desrespeito a sua figura enquanto presente nessa sociedade global. O Brasil, ele, durante muito tempo, ele vinha numa toada em que nós tínhamos hoje uma cultura de que o Brasil era bem visto a nível nacional, a nível mundial. O problema é que, infelizmente, volto a dizer, gente, isso independe de qualquer concepção política, mas eu estou analisando juridicamente, afinal de contas, aqui nós temos que analisar ciência jurídica. E analisando ciência jurídica, hoje nós estamos pecando muito. Temos países hoje a nível mundial saindo de tratados com o Brasil por conta de desrespeito ao meio ambiente, por conta de desrespeito a determinada situação, seja carne, seja respeito até mesmo a questão da Covid, seja respeito a qualquer situação, por uma situação que diga o seguinte: Brasil, você faz parte da comunidade global. Você não pode ficar isolado. Se você se isolar, você daqui a pouco... Assim, muito esdrúxulamente fazer essa associação. Daqui a pouquinho você vai ficar isolado igual a Coreia do Norte? É isso que você quer? Você quer ficar rodeado de vários países sem poder ter contato, sem poder ter comércio? Não é assim que funciona. O presidente Donald Trump resolveu sair, por exemplo, do Tratado de Paris, fazer denúncia do Tratado de Paris do meio ambiente. Faz sentido ele fazer isso? Uai, mas a professora Jaqueline falou o seguinte, a questão da diferença entre o norte e o sul, muito baseado na figura do Boaventura de Souza Santos, que faz essa discussão. Mas pera lá, a América do Norte, os países do norte, têm esse desenvolvimentismo aflorado. Tá, mas, gente, nós temos que nos basear em situações que estão sendo pesquisadas, em que nós estamos sofrendo. Digo para vocês, eu moro numa região, e Tuiutaba você conhece, e Tuiutaba é muito quente. Muito quente. Isso faz parte de quê? É aquecimento global. Há 2 semanas atrás, estava fazendo entre 43 e 45 graus aqui.
Umidade relativa do ar de 9%. Aí em Vitória vocês estão com 60%. Olha a diferença. Isso é normal? Não, gente. As queimadas influenciaram em relação a isso, influenciaram a esse aumento. Mas quando isso acontece, quando você questiona o meio ambiente, você não está questionando só o Brasil, você está questionando nível mundial, é o mundo gritando por socorro. Afinal de contas, a gente tem que gritar por socorro, senão nós vamos gritar por socorro. Daqui a pouquinho nós. E aí essa questão do tráfico de águas, infelizmente, Márcio, vai acabar acontecendo. A gente tem proteção. Mas, para isso, a gente precisa de ser efetivo. E a gente tem que pensar. Somos um país globalizado, que coopera com os nossos vizinhos e com o mundo. Estamos dentro dessa lógica. Somos uma nação, a nação brasileira que está aí e que todo brasileiro tem que se orgulhar disso, tem que se orgulhar de sermos o país que somos, mas temos que respeitar a nossa legislação, seja interna ou internacional. Não sei se eu te respondi, mas na verdade eu acho que o que mais a proteção vai trazer para a gente aqui é que já existe essa proteção das nossas plataformas, zona de exploração que tem nas nossas águas, já existe essa proteção. O que basta, na verdade, é cumprir isso de forma efetiva. A gente observa, vez ou outra, e está acontecendo muito na nossa costa, mais para dentro, obviamente, do mar, né? Mais para o fundo, muito pirata. A gente está tendo muito problema de pirata, fazendo muita coisa aqui na nossa costa, muitos ilícitos sendo praticados. Isso, na verdade, é ruim. Isso começa, de alguma forma, a afetar a nossa soberania. Isso precisa mudar. Obrigada, professor Marcelo, por ter esclarecido a pergunta de Márcio. Muito boa a indagação dele, né? Excelente. Márcio é uma graça, mas a gente tem um outro aluno, gostaria de te pedir se pode ainda responder uma pergunta do nosso aluno Edson. Posso. Então, Edson, você pode abrir o seu áudio, fazer a pergunta para o professor diretamente. Obrigado. Boa noite a todos. Está um pouco baixo, Edson, o seu áudio. Eu não sei se o professor Marcelo está ouvindo. Está um pouquinho abafado, mas eu estou tentando... Mas deve ser a conexão, professor. Melhorou agora. Melhorou. Melhorou agora, Eu gostaria de perguntar para o professor se ele pode passar para a gente um aspecto internacional que envolve o direito. E eu me debrucei num tema esses dias, e, através da Record, que opera no norte do Brasil, mais especificamente Pará, Acre e Roraima, e o Brasil tem muitas carências, né? Com todo respeito aos demais participantes, no Brasil tem faltado prostitutas. E aí eu me deparei com a situação em que as venezuelanas que atravessam para o Brasil, na tentativa de sobreviver e conseguir um sustento para devolver aquele país, às vezes aos filhos que ficaram lá. E o Estado Nacional Brasileiro tem permitido que elas se tornem prostitutas em centenas, no Acre, Roraima e no norte do Pará. Eu gostaria que o professor fizesse essa consideração, primeiro porque se trata de pessoas venezuelanas. O Brasil criou aí, via liberalismo e via imperialismo americano, essa revanche com a Venezuela. Porque nós não temos de guerra com a Venezuela, nós não temos problema com a Venezuela. Ou a gente ajuda a Venezuela, ou deixa a Venezuela se lascar sozinha. Essa que é a verdade, desculpa o termo, mas daí permitir que o cidadão venezuelano entre no país e seja flagelado. E o direito internacional? E os tratados, professor? O que o professor pode nos elencar com isso? Vamos lá. Obrigado pela pergunta, Edson. Na verdade, é o seguinte. Primeira coisa, em termos de cooperação jurídica internacional, todos esses cidadãos venezuelanos, eles têm a proteção brasileira e muitos deles por conta da questão do refúgio, né? Tendo em vista que nós estamos numa situação de exceção na Venezuela. Então, muitos desses brasileiros estão conseguindo refúgio no Brasil, e se você consegue refúgio, você recebe uma carteira de trabalho para você poder trabalhar naquele país, etc., porque muitos estão sendo perseguidos. Edson, o que eu tenho para dizer é o seguinte: primeiro, não sei se há uma certa permissão
Isso aí eu tenho que fazer uma análise, não dizendo que isso é um permissivo do governo brasileiro, porque, na verdade, é o seguinte, a prostituição existe brasileiro ou venezuelano. E a região de Roraima é uma região que, de fato, está muito povoada hoje por cidadãos venezuelanos. A questão toda é o seguinte, na legislação brasileira não existe uma proibição a esse tipo de... a prática da prostituição. Não existe assim, vamos dizer o seguinte, a pessoa que quiser se dispor do próprio corpo, não existe uma vedação assim, eu não vou prender a pessoa por causa disso. Isso não pode ser prendido. Então, não sei se há um permissivo, eu estou tentando fazer uma análise bem pragmática, há um permissivo por parte do território brasileiro. O que se tem está acontecendo. Essas pessoas precisam ser, enquanto cidadãos nessa cooperação internacional, precisam de ter protegido sua integridade física, psíquica, precisam de ter direito à alimentação, precisam de ter direito a uma série de coisas. Elas vão se prostituir? Se vão, muitas das vezes, o Estado brasileiro não tem como ter o controle. Digo para vocês que hoje há uma crise muito grande humanitária. Tenho amigos que são procuradores da República em Roraima, e há uma crise humanitária muito grande em Roraima hoje, muito de discussão entre brasileiros e estrangeiros em relação a essa revanche, em relação a essa discussão entre não quero você aqui, eu quero você aqui, entendeu? Existe hoje. O Estado de Roraima não está dando conta da quantidade de venezuelanos. Óbvio, são nossos vizinhos, são nossos amigos latinos, nossos irmãos. Precisamos então, não só o Brasil, como qualquer outro país deveria auxiliar nessa questão humanitária, como acontece na Europa, o pessoal que vai para dentro de outros países e morre afogado porque tenta desesperadamente ir adentro com um barquinho que acaba virando e a pessoa morre. Então, o que eu tenho para dizer assim, não vou te dar uma resposta 100% certeira no que você diz, porque eu não tenho conhecimento se há esse permissivo. Creio eu que não há esse permissivo à prostituição. A prostituição acontece. A prostituição vai existir. É um formato que as venezuelanas, infelizmente, estão acabando se submetendo com o objetivo de angariar fundos para enviar para a família na Venezuela. Se isso é certo, se isso é errado, isso aí, na verdade, partiria muito da questão moral e ética de cada um, que, na verdade, isso não me caberia fazer essa análise sobre esse viés, entendeu? O que eu tenho para te dizer é o seguinte, essas pessoas vão ter proteção à sua integridade física, psíquica, à sua vida, ao seu corpo, à sua subsistência, elas vão ter como o cidadão brasileiro fosse, tem que ter essa proteção. Agora, a questão da prostituição, entendo eu, isso aí acaba sendo um desespero, isso aí partiria muito também de quem se usufrui desse tipo de serviço e está financiando essas pessoas ao invés de auxiliar a um emprego com carteira assinada, etc. Eu sei que não são todos os casos. Existem pessoas que entram no mundo da prostituição e a gente sabe porque gostam. Marcelo, como você está falando isso? Acaba acontecendo. Mas isso aí é de cada um, gente. A gente não tem como interferir na individualidade dessa pessoa. A gente não pode... e aí isso é muito grave hoje, que a gente acontece no Brasil, que a gente tenta interferir muito na esfera privada das pessoas, na autonomia das pessoas privada. E assim, não pode ter casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Estado não tem que intervir nisso, gente. Não tem nada a ver, o Estado não tem que se meter nisso. Da mesma forma, assim, o que o Estado tem que fazer é garantir a integridade dessas pessoas e tentar, de alguma forma, inseri-las em mercado de trabalho de alguma forma formal, que ela possa ter a sua subsistência por outra forma. Se ela vai para a prostituição, Edson, infelizmente é muito difícil a gente coibir essa prática. Não sei se te respondia contento, mas é a minha visão, pelo menos, que isso acontece, mas não vejo, sinceramente, como nem o governo federal, nem mesmo o governo de Roraima, como um permissivo para esse tipo de situação. Entendo eu que isso é uma situação que acontece faticamente. Então, eu acho que o Edson, né, se esclareceu bastante, já ganhou um joinha, hein, viu, Marcelo? Já está bem esclarecido. A gente está com um horáriozinho já, né? Acho que eu estou falando demais, né, Renata? Não, você está sendo excelente. A gente aqui não quer ficar te explorando demais, para você não poder depois negar os nossos convites, né? Marcelo, a gente tem outros alunos que estão querendo perguntar. A gente ainda precisa fazer umas falas de encerramento. Aí eu vou deixar você à vontade, se
se a gente poderia permitir mais essa pergunta, eu peço ao aluno para que seja muito breve, e aí, né, se você puder também acompanhar nessa brevidade, para você também cuidar do Enzo, porque daqui a pouco... Henrico, perdão, para depois Jaqueline não ficar chateada comigo. Não, tranquilo, pode perguntar, Sabrina. Eu estou à disposição de vocês, Renata. O tempo de vocês é o meu tempo, eu estou tranquilo. Então, Solon, eu vou pedir que você faça rapidamente a sua pergunta, tá? Bem rapidamente, que a gente conseguiu aí mais uns minutinhos com o professor. Claro. Boa noite a todos, boa noite, Marcelo. Parabéns pela palestra, primeiramente, gostei muito. E quando o senhor falou do tema desmatamento na Amazônia, isso me intrigou bastante, e me veio a pergunta à mente que você, bem breve, como a professora Renata pediu, né? Quando os países da Europa e outros países desenvolvidos ficam criticando bastante o Brasil com relação ao desmatamento na Amazônia, sendo que, na história deles, eles mesmos desmataram as florestas, por exemplo, a Floresta Negra na Alemanha, que foi totalmente desmatada em algumas décadas atrás. E quanto a outros interesses econômicos por trás disso, talvez interesses econômicos e políticos, será que não existe uma certa hipocrisia desses países apontar o dedo do Brasil e falar: vocês têm que cuidar das suas matas, e sendo que a gente não cuidou das nossas? E outra coisa concatenada a isso, o desmatamento na Austrália, isso foi pouco falado mundialmente com relação ao Brasil. E, por fim, queria fechar com a frase do Enéas, que ele dizia que os estrangeiros não estão interessados no bem da Amazônia, e sim em seus bens. Então, para ser breve, eu vou encerrar por aí, gostaria que você comentasse isso, se existe uma hipocrisia e se existe algum motivo por trás, político, econômico, além de apenas naturalista. Obrigado. Vamos lá, Solon. É Solon ou Solon? Não sei, desculpa. Pode chamar de Solon. Pode. Solon, olha só, eu vou ser bem breve também para te responder. Não acho hipocrisia, não acho mesmo, afinal de contas, todo mundo, os pensamentos são modificáveis, a vida é modificável, o mundo evolui, a ciência evolui. Se tudo evolui, o pensamento tem que evoluir. E o fato de praticou há anos atrás, então a gente vai apontar o dedo na cara da Alemanha e vai dizer que a Alemanha foi nazista há um tempo, matou um monte de gente, a gente vai apontar a vida inteira. E a Alemanha não vai poder criticar uma execução em massa de pessoas em outro país porque em algum momento ela foi nazista. Não faz sentido. Esse argumento é muito falho. Então, nesse caso específico, considerando que estamos em uma sociedade que prima pela defesa do meio ambiente, nós somos o país, a nossa Constituição, o ministro Herman Benjamin é muito claro, nossa Constituição é uma Constituição verde. E se a nossa Constituição é verde, o fato de alguém falar para a gente está só mostrando as nossas mazelas. Então, ao invés de nós falarmos, porque fulano fez, cicrano fez, beltrano fez, isso é irrelevante. A Amazônia, ela é da soberania brasileira, mas ela é algo de interesse mundial. Afinal de contas, nós estamos em uma sociedade global e a Amazônia é uma das maiores florestas do mundo. O fato de não ter sido noticiado a questão da Austrália ou ter sido noticiado, isso é totalmente irrelevante. O Brasil tem queimado há anos também. O Brasil tem queimado há anos, esse ano está acontecendo. Infelizmente, nós temos uma política que as pessoas resolvem discutir determinadas situações muito secundárias em termos de direito ambiental hoje no país e não se prendem ao foco que é a preservação. Daqui a pouquinho, todos nós aqui podemos estar torrados. Volto a dizer, aqui eu estou numa situação tão seca e tão quente que tinha a possibilidade de eu morrer por hipertermia, de tanto calor. Isso foi noticiado pelo Estado de Minas. Respondido. Muito obrigado, professor. Nada, imagina. Muito boa a provocação do Solon. Eu acredito que outros alunos podem ter também a mesma concepção, e foi muito bem esclarecido. Obrigada, Marcelo. Eu quero pedir desculpa aos nossos alunos, existem outros alunos querendo se manifestar. Professor, eu quero falar rapidinho, mas é porque a gente está já estourado o nosso tempo. Eu peço perdão, infelizmente, eu sei que o tema, vocês estão super ansiosos para cuidar sobre esse tema. Quem sabe o professor Marcelo possa voltar numa outra oportunidade, com continuação do tema, seja
lá o que for, outro tema novo, mas, infelizmente, eu não vou poder atribuir palavra mais para qualquer aluno, porque a gente precisa, né, encerrar o nosso congresso também com as falas tão importantes, assim, e a gente lembrando, né, que nós começamos hoje muito cedo, estamos aqui sextando, no último horário, com 105 pessoas aguardando a finalização do nosso congresso. Então, eu vou aí, né, abrir a palavra para a professora Eni, a professora Nassib, a professora Sara, que são as concretizadoras desse evento aí. Fiquem à vontade. Obrigada, muito obrigada, professor Marcelo. Então, assim, me despeço aqui do senhor com todos os agradecimentos, com todo carinho e realmente esperando que a gente tenha uma nova oportunidade, né? Talvez não para 2020 ainda, mas 2021 está pertinho também e certamente a gente pode desenvolver outras atividades. Muito obrigada mesmo, tá? Um grande abraço à doutora Jaqueline também, por favor. Transmita meu carinho a ela também, tá? Muito obrigada. Renata, eu quero também, assim, externar que, novamente, a equipe que trabalhou para que esse congresso acontecesse. E nessa equipe, além de mim, estão o professor Juraci. Na verdade, assim, começamos a Ellen, que não está mais aqui, né? Mas a Ellen, o professor Juraci, eu e as duas gêmeas, né? Misma e Elisa. E daí a professora Sara foi chamada, falou, vamos juntar os dois cursos. Então, e daí, como eu disse, no meio do caminho, chegou a professora Nassib e ela abraçou a nossa causa. Então, eu tenho muito agradecimento, muito carinho por ela ter acreditado no nosso projeto, no nosso sonho de realizar esse evento mesmo, né? E não apenas ela abraçou, ela acreditou, ela encampou, como ela entrou na frente, na linha de frente, trabalhou e ajudou e correu atrás e fez. Então, assim, parte da equipe integrante mesmo. Então, eu repito esses nomes, porque, gente, essa equipe trabalhou muito. E aí eu vou realmente nominar. Eu vou começar por ela, por ser a nossa coordenadora, nossa diretora. Então, vamos lá. A professora Nassib, a professora Sara, o professor Juraci, no caso a professora Eni, né? A Misma, a Elisa, mas também não posso novamente deixar de agradecer a professora Renata, ao professor Horácio, que trabalharam bastante também no sentido de trazer palestrantes para nós, enfim, foi uma equipe que trabalhou arduamente, com todo o empenho, com todo o carinho, com toda a dedicação, durante muitas semanas, para que esse evento acontecesse. Eu estou muito feliz, muito alegre, muito satisfeita, porque durante o evento muitos professores trabalharam, não é? E os alunos presentes, os alunos engajados, os alunos participantes, a gente, sexta-feira, acabando o turno, mais de 100 pessoas aqui e gente ainda querendo falar. Então, assim, é muito gratificante, gente, muito. Sem contar, e para encerrar minha fala, eu não posso deixar também de agradecer, por exemplo, a Letícia Borba, que veio lá do Rio Grande do Norte, da Federal de lá, a professora Cristiane e a Ana Ilza, que vieram de Minas, da Estadual de Minas, mas nós temos também, gente, olha só, assim, rapidamente mesmo, Desirê, do Distrito Federal, Caroline do Maranhão, Marcos Torres do Maranhão, Ritonildo Coelho do Maranhão, o Lucas Gabriel, de Minas Gerais, Natália Borges, também do Pará, Alcidinedja, da Paraíba, Renata Souza, do Paraná, minha terra, Aline Peixoto, do Rio Grande do Sul, Alice Cavalcante, de São Paulo, Anne Donato, de São Paulo, Gilberto Neto, de São Paulo, José Henrique Cruz, de São Paulo. Então, assim, algo que a gente nem esperava tanto. Só para pegar um gancho.
Pois não, professora? Rapidinho, é porque na primeira manhã, quando os professores da França falaram, havia alunos também da universidade lá assistindo. Só que, infelizmente, nós não pegamos os nomes, né? Mas havia. Pois é. Ah, que pena. Pois é. Então, gente, é o SESV. Olha só, o SESV no Brasil inteiro. Como não ficar extremamente feliz e fora do Brasil? E aí, assim, para fechar minha fala, porque é agradecimento demais, é carinho demais, a Marcela. Olha o tanto que essa menina trabalhou lá do hospital, gente. É realmente assim, olha, não dá, não tem tamanho de coração para falar de tanto agradecimento. Muito obrigada a todos vocês. Eu espero que venha um segundo Congresso Internacional e que seja tão sucesso quanto esse. Muito obrigada. Muito, 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 muito. Obrigada. Professor Juraci vai querer falar alguma coisa para a gente ir encerrando, porque eu vou falar por último em nome da instituição. Não, eu quero anuir as palavras da Soreni, eu acho que ela retratou bem todo o esforço da equipe. Eu acho que o SESI sai maior desse congresso, sai mais forte. Quero fazer a propaganda aqui do nosso núcleo de pesquisa da instituição. Quero convidar os alunos a participarem. Eu acho que quero parabenizar todos os alunos que apresentaram os artigos aqui. Foi algo extraordinário, foi encantador. Então, eu deixo aqui minha gratidão ao professor Nassib e à instituição por nos oportunizar esse momento tão importante, tão lindo, que foi esses 3 dias aqui, participando de palestras, com o conhecimento, a discussão do saber, né? A interdisciplinaridade. Então, acho que foi maravilhoso e, realmente, o SESI está de parabéns. Muito obrigado. Obrigada, professor Juraci, obrigada, professor Eni. Os nossos agradecimentos já foram extensivos à equipe que trabalhou, mas eu também não vou deixar de mencionar a participação do Wesley, né, na criação das marcas, do trabalho de marketing que ele trabalhou junto com o Júnior, que também foram incansáveis na realização desse evento, junto com toda as nossas acadêmicas Elisa e Nisna, que também são incansáveis. Verdade, verdade, desculpa. Teve dia, inclusive, que eu tive que falar, gente, já está 23 horas e 30 minutos, vamos dormir para a gente fazer tudo de novo amanhã, mas hoje já estamos cansados, né? Então, assim, exaustivamente, e cumprimos com o nosso compromisso. Em nome da direção-geral do SESV, através do diretor Cláudio Barros e também do diretor administrativo Tomás Moreno, nós encerramos o nosso congresso, nosso primeiro Congresso Internacional de Direito e Letras, deixando uma mensagem e um desejo, e o gostinho de quero mais, porque nós saímos de maiores que nós entramos, apostamos num evento grandioso, tivemos palestrantes da França, de Angola, né, de Portugal, tivemos que acertar as agendas desses palestrantes, inclusive com a adequação do nosso idioma, né, porque nós ainda não temos um mecanismo de tradução simultânea para entender o que os nossos palestrantes internacionais estavam falando, mas nós conseguimos trazê-los representando as instituições internacionais para esse congresso, que abrilhantou ainda mais o nosso evento, juntamente com os professores que representaram o Brasil, através do professor Marcelo, que se faz presente aqui com a gente agradece a todos os palestrantes, e foram muitos, trazendo os mais variados temas, das mais diferentes abordagens, aos nossos alunos, como citou a professora Eni, como citou a professora Sara, que trouxeram seus trabalhos, representados através do núcleo de pesquisa, de coordenação do professor Juraci. Então, foi um evento magnífico, e o sentimento que a instituição tem é do dever cumprido, e do dever da satisfação, do sentimento de satisfação
que nós encerramos essa noite de hoje, apostando em novos eventos dessa mesma magnitude, dessa mesma abrangência, para que nós possamos ainda mais avançar no conhecimento. Porque o SESV tem como missão a transformação social através da educação. E essa é a frase que eu uso em todas as nossas falas, visto que somente através da educação é que a gente vai construir um Brasil melhor, uma nação mais justa e igualitária para todos. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, 21 horas e 54 minutos, e por hoje encerramos nosso primeiro Congresso Internacional de Letras e Direito do SESV. Muito obrigada pela presença de todos vocês, nossos alunos queridos, amados, e foi para vocês que nós fizemos todo esse evento que a gente encerra agora, tá bom? Obrigado pela presença, muito obrigado pelos elogios, e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Satisfação. Gratidão, a palavra que resume melhor. Então, gente, nós estamos encerrados, né? Obrigada a todos pela presença, uma boa noite, um bom final de semana e feriado para vocês. Marcela, então, vai fazer o nosso encerramento tecnológico. Obrigada, Marcela, um abração para todos. Tchau, tchau. Só uma informação, vai estar disponível no Twitter, que a Marcela pediu para disponibilizar todos os 3 dias de evento, vai estar no Twitter. Professora. Oi? No Twitter, no YouTube, perdão, no YouTube. Eu sou péssima de rede social. Mas só que nós vamos a gente vai ter que esperar um tempinho para a gente conseguir organizar esses vídeos certinho. Isso, porque tem tempo de carregamento, tem tempo disso, tem tempo daquilo, eu não entendo muito, então isso ficou por conta dos meninos da tecnologia. Mas vai ter um tempinho e vocês vão ter o congresso disponibilizado no YouTube, no canal do SESV. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, pronto, tchau, gente. Boa noite. Cadê boa noite. Boa noite. Tchauzinho, gente. Vou encerrar. Obrigada por tudo. Boa noite.